Hoje vamos estar olhando as cartas de 1ª e 2ª Pedro, né? Fazendo aqui uma introdução a essas cartas, né? Então vamos orar nesse momento. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por estarmos aqui na Tua casa, por estarmos, Senhor amado, pensando sobre as cartas de 1ª e 2ª Pedro, entendendo o que essas cartas querem nos dizer. Muito obrigado, Senhor, porque hoje temos a Sua palavra para ler, Senhor. Temos a Tua palavra, Senhor, inspirada para modelar a nossa vida, para modelar a nossa mente. E como vai dizer o apóstolo Paulo, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, que seja assim, que a gente possa, dia a dia, ir transformando a nossa mente pela renovação do entendimento da Tua palavra. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então, gente, hoje vamos ver as cartas de 1ª e 2ª Pedro, né? Vamos começar assim, bem pelo início, né? E o início é o autor, né? Então, o autor da carta de Pedro, né? Da epístola de 1ª e 2ª Pedro é o próprio Pedro. Quando a gente olha o texto, vai dizer, né, em 1 Pedro 1:1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, né? E depois em 2 Pedro 1:1, Pedro era conhecido como Simão, ou Simeão ou Simão, né? Então ele era um pescador, né, da cidade ali que ele morava em Cafarnaum. E é muito interessante porque o Pedro, eu acho que quando a gente lê as cartas do Pedro, né, a gente fica até meio assim, puxa vida, como pode, né, aquele pescador tão impulsivo, né? Pedro era muito impulsivo, né? Falava sempre no impulso, sempre, né? E aqui a gente vê um cara centrado na doutrina, um cara que ele tinha esse amor pela obra de Jesus, né? A quem ele negou 3 vezes, né? Mas a gente vê que o Pedro, ele, depois que ele nega Jesus e que ele vai para pescar, né? E Jesus aparece para os discípulos, o Pedro ele fica muito transformado, contristado com tudo, né? Então, o Pedro ele teve também, acho que, experiências muito fortes com Jesus, né? Desde a cura lá da sogra dele e tudo, né? Então, esse é o autor dessas 2 cartas, 1ª e 2ª Pedro. Época dessas cartas, né? 60 e 55 depois de Cristo, né? Quando Nero perseguiu os cristãos, e Pedro escreveu a primeira carta, né? E depois, 64 e 66, a segunda carta. Apesar dos tempos serem próximos, as ambientações são diferentes, né? Eu acho que na primeira, o Pedro, a igreja estava passando por uma situação bem complicada com Nero, ele taca fogo em Roma, né, e tudo. Começam a acusar os cristãos de terem posto fogo em Roma, né? Então, são situações bem delicadas mesmo, né? Destinatários dessas cartas, né? Então, ambas eram destinadas aos gentios e judeus cristãos das igrejas da Ásia Menor, da atual Turquia. As igrejas da Ásia Menor não estavam apenas enfrentando perseguições e sofrimentos, como vai narrar aqui 1 Pedro, mas também discórdias e dissensões internas provocadas pelos falsos mestres, que é o tema da nossa carta de 2 Pedro. E é sobre essa carta que eu gostaria de conversar mais, né? Porque eu acho que me toca muito essa questão do ensino falso dentro da igreja, né? Eu acho que o ensino falso no mundo, ok, a gente até suporta, né? Porque o mundo é isso, jaz no maligno, vai dizer Jesus, né? O mundo está aí, né? É o mundo, né? Mas dentro da igreja, a gente ter ensinos que são equivocados, ensinos que vão deturpar a palavra efetivamente, ainda mais nos tempos de hoje, né? O tempo de hoje é um tempo tão difícil, o tempo de hoje é um tempo onde as pessoas precisam resgatar a esperança, pelo menos eu penso assim, né? Um tempo onde muitas pessoas estão morrendo das mais diversas causas, né? Então a gente tem o Covid, a gente tem agora a gripe, né? Tem um surto de gripe aí, né? E outras doenças mais. As pessoas estão morrendo de depressão, as pessoas estão morrendo, né? Pessoas que estão se suicidando, né? E aí ela chega na igreja e tem na igreja um ambiente onde tem ensinos que levam ao erro, né? Então eu acho que para mim é um pouco assim incompreensível isso, né? Eu acho que dentro da igreja a gente tem que
trabalhar a questão realmente do cuidado para com a vida e com a vida espiritual junto ao Senhor, né? Então, a carta de 1 Pedro, bem rapidamente, né? Após 64, quando o incêndio destruiu boa parte de Roma, alguns romanos proeminentes acusaram os cristãos de terem sido responsáveis pela tragédia, né? Isso levou a uma grande perseguição aos cristãos por todo o Império Romano, e Pedro, então, na sua carta, ele aconselha a suportar a alegria, pois estão seguindo os passos de Jesus, né? E aí eu queria que a gente lesse um pedacinho aqui de 1 Pedro, capítulo 2, verso 19. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Então, 1 Pedro, capítulo 2, né? E aí ele já começa dizendo: deixando, pois, toda a malícia, todo o engano e fingimentos, e invejas e toda a maledicência, desejais como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual. Estamos acabando de falar disso, né? A fim de por ele crescerdes para a salvação, se é que já provaste que o Senhor é bom, né? Então, essa eu acho que é uma grande função aqui, né? Então, desejar, né, o leite espiritual. E no capítulo 19, no verso 19, ele vai dizer assim: por isso é agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Pois que a glória é essa, se, quando cometeis pecado e sois por eles esbofeteados, sofreis com paciência. Mas se, quando fazeis o bem e sois afligidos, e sofreis com paciência, isso é agradável a Deus. Porque para isso fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Sendo injuriado, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, né? Então aqui a gente vê o Pedro falando, né, para a igreja que estava sendo perseguida, né, que ela deveria olhar para Jesus, que ela deveria compreender, né, que é o Senhor. Tem que olhar para o Senhor, né? A gente precisa olhar para Jesus, né? Mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à dor, né? Então, outro texto que a gente pode ler, né, tentando entender um pouco essa sugestão do Pedro, é 3, do 15 ao 18. Capítulo 3, do 15 ao 18, vai dizer para a gente assim: antes, santificai em vossos corações a Cristo, como Senhor, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, fiquem confundidos os que vituperam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é sofrer desfazendo o bem, e a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal, né? Então aqui é o ambiente de 1 Pedro, né? Esse ambiente é onde os cristãos começam a sofrer muita perseguição, e essa perseguição pode desanimar esses cristãos que não estão entendendo, eles estão fazendo tudo certo, estão agindo de forma correta. Então, como pode, né, sofrer uma perseguição daquela, sofrer essa injustiça? E se a gente parar para pensar, hoje em dia ainda acontece isso, né? A gente tem aí missionários espalhados por países árabes, por países comunistas, pela África, né, até, que sofrem muita perseguição, e sofrem mesmo. Não é pouca coisa o que sofrem, né? Caminhando agora para a nossa carta de 2 Pedro, né, e é uma carta que me toca muito, né, pelo que eu falei inicialmente. Então, o motivo da nossa carta de 2 Pedro é o propósito da obra é advertir os cristãos contra os ensinamentos dos falsos mestres, né? Entre os quais havia até alguns membros das comunidades cristãs, né? E que conseguiam muitos adeptos. Isso é muito, assim, chocante para mim, né? Eu estava compartilhando que o mundo jaz no maligno, o mundo é mau, ok, tem ensinos errados no mundo, mas dentro da igreja,
puxa vida, dentro da igreja é quase inadmissível, né? Que hajam ensinos que vão totalmente de encontro à palavra de Deus, né? E aí eu queria, então, olhar um pouquinho essa carta de 2 Pedro, alguns desses versos aqui, e aí eu queria, então, que a gente conversasse e refletisse, mesmo que brevemente, porque o tempo realmente é bem curtinho, mas olha só, o Pedro já começa aqui no capítulo 2 falando, né? Mas houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E todo o problema aqui do Pedro com os falsos mestres era que esses caras, eles eram muito convincentes, tinham um discurso incrível, só que eles falavam uma grande heresia. Eles acabaram falando para o povo o seguinte: olha, gente, está demorando para Jesus voltar, né? Os apóstolos falam, fiquem tranquilos, Jesus está voltando, superem, né, a si mesmo, Jesus está voltando. Vivam uma vida reta, casta, honesta, né? Sejam amorosos uns com os outros, Jesus está voltando. Mas cadê a volta de Jesus? Já se passou quanto tempo? 30 anos? 34 anos? E Jesus não voltou? E aí, esses falsos mestres, diante desse argumento, começaram a falar para o povo que a doutrina dos apóstolos contra a parousia, quanto à volta de Jesus, estava furada. E que se estava furada o que os apóstolos falavam, e principalmente de uma vida cristã casta e reta, para esperar a volta de Jesus, que eles esquecessem isso e vivessem a vida como eles bem entendessem. Que eles não se preocupassem com esse negócio da volta, porque a volta não aconteceria. E que podiam, então, já que a volta não aconteceria, viver ao bel prazer deles, viver como eles gostariam. Veja, quando eu olho isso dentro dessa carta, eu assim não consigo ver que hoje está diferente. Hoje eu vejo muitas pessoas, né, que se dizem crentes, que eu conheço mesmo, que vivem como se Jesus não fosse voltar. Vivem uma vida não lembrando que uma hora o Senhor vai voltar, e a Bíblia fala muito claramente que ele volta como um ladrão. E o ladrão é repentino, o ladrão é de repente. Né? O ladrão não fala, ó, gente, então, hoje vou fazer um assalto nessa casa aqui. Né? Não, ele vem. O ladrão chega de assalto. E a volta de Jesus, ela acontecerá dessa forma, a gente querendo ou não, sendo na nossa geração ou não. Eu me lembro quando eu era jovem, a gente tinha um grupo de estudos, né? E eu gostava muito de ler Gênesis, mas eu tinha um colega, hoje pastor, né, bispo, que ele amava o Apocalipse. Então, era uma luta, né? Porque eu trabalhava o Gênesis, gostava de estudar o Gênesis, e ele gostava de estudar o Apocalipse, né? E quando a gente encontrava, então, era aquilo, né? E ele sempre falava, né, que Jesus está voltando, Jesus vai voltar. E ele me influenciou muito naquela fala dele, ele era muito convincente, até hoje ele é. E eu comecei a ler um livro do Hal Lindsey. Não sei, acho que você já deve ter lido alguma coisa, né? Não sei se Rodolfo já leu, mas assim, era um livro muito legal, sabe? O cara escrevia muito bem, um americano, né? E eu li 2 livros dele. Geração dos anos 80, A Geração do Juízo Final, e o outro era Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. E ele falava, então, da volta de Jesus, como que se daria e tudo, né? E quando você acabava de ler aqueles livros, você falava assim, nossa, Jesus está voltando mesmo, é agora. Né? E esse despertamento, esse temor, né, a gente não vê mais hoje. Nós não vemos mais as pessoas com esse temor de que Jesus está voltando. E aí, como é que eu vou estar na hora em que Jesus voltar? Será que eu vou estar bem? Será que eu vou estar preparado? Será que Jesus vai dizer para mim, né, oh, não te conheço não? Né? Então, eu acho que esse ambiente aqui de 2 Pedro, né, é o ambiente que nos faz refletir sobre isso. Sobre, estamos realmente preparados
para a volta do Senhor, vivendo uma vida que agrada a Deus, né? Ou estamos como esses aqui, né? Esses falsos mestres, né? Achando que está demorando muito, sinal de que não está bem certo esse negócio da volta, não está bem explicado esse negócio de que Jesus voltará, né? E aí o Pedro ainda vai falar palavras bem assim, duras, no verso 15, né? E aí ele vai dizer assim, a gente pode ler até do verso 10. Especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas concupiscências e desprezam toda a autoridade, que são os falsos mestres, atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades, enquanto todos os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciaram contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como criaturas irracionais, por natureza feitas para serem presas e mortas, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo a paga da sua injustiça, pois que tais homens têm prazer em deleites à luz do dia. Nódoas são eles, e máculas, deleitando-se em suas dissimulações, quando se banqueteiam convosco, quando participam da ceia, quando participam das reuniões do ágape, né, do culto ágape, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecar, engodando das almas inconstantes, tendo um coração exercitado na ganância, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas que foi repreendido por sua própria transgressão. Um mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta, né? Estes são, e aí ele vai falar o que são esses falsos mestres, né? Estes são fontes sem água, névoas levadas por uma tempestade, para os quais está reservado o negrume das trevas. Porque, falando palavras arrogantes de vaidade, nas concupiscências da carne, engodam com dissimulações aqueles que mal estão escapando aos que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Então aqui o que o Pedro está colocando é, esses falsos mestres, na realidade, eles são escravos de si mesmos, dos seus prazeres, dos seus desejos, né? E eles estão querendo que esta comunidade, né, com que aquela comunidade que o Pedro estava ali, aquelas igrejas da Ásia, se submetessem apoiassem eles nisso, né? E se desviassem, obviamente, das virtudes cristãs, né? E isso me toca muito, porque o nosso mundo, eu pelo menos vejo o mundo se desviando das virtudes cristãs nas mínimas coisas, né? Eu vejo as pessoas cedendo coisas mínimas, mas que vão ter consequências grandes daqui a pouco. Porque é assim que começa. Você cede um pouquinho numa coisa, um pouquinho numa outra, um pouquinho em outra coisa, e daqui a pouco você tem, né, um mundo de corrupção dentro de você. Então, esse alerta do Pedro, na sua segunda carta, falando contra esses falsos mestres, contra esses mestres que querem fazer as suas próprias vontades e não a vontade do Senhor, isso me toca assim profundamente, profundamente, né? Quando eu estava lendo e estudando essa carta, eu falei, gente, assim, como é que a sociedade é cíclica a esse ponto? Como que os pecados, né, são cíclicos a esse ponto? Da gente ver algo que aconteceu em 60, 64 a.C., está hoje, em 2021, quase 2022, aí, circulando, né? Porque, efetivamente, as pessoas têm sido enganadas com ensinos deturpados. Efetivamente, as pessoas têm sido, né, enganadas mesmo,
né? Elas, infelizmente, não entendem o que leem. E, às vezes, elas nem leem a palavra, né? Elas aprendem pelo que elas ouvem, elas aprendem por músicas, né? Que, às vezes, também não têm uma teologia que é saudável, que é correta, né? E aí ela vai se perdendo, se afastando, efetivamente, da palavra de Deus, né? Por fim... Não é aqui, não. Por fim, enquanto os apóstolos diziam que Jesus voltaria em breve, os falsos mestres diziam que isso e o julgamento final não aconteceriam. Mas Pedro insiste que a vida cristã deveria ser uma vida santa à espera da parousia. A nossa vida, enquanto crente, tem que ser uma vida na qual nós vamos esperar pela volta de Jesus. Eu acho que esse é a grande tônica, né? Nós passamos aí por uma pandemia, está acabando, né? Está tendo essa variante última, Ômicron, né? Mas, pelo que tudo indica, ela é uma variante que ela é uma variante leve. Ela é muito contagiosa, mas o que ela dá é um resfriado. Ela não deixa as pessoas serem hospitalizadas, né? Essa foi a última palavra, né? Eu até fiquei mais tranquila, né? Porque Israel fechou de novo, tem vários países fechando, né? Com medo que a variante assim se espalhe, né? Mas, pelo que está se percebendo, essa variante ela é uma variante muito contagiosa, mais do que a Delta, mas o contágio é como se a pessoa tivesse uma leve gripe, mesmo estando vacinada ou não vacinada, né? É o que está se apontando aí. Então, o que a gente vê aqui é que nós estamos passando, né, por esse momento aí difícil do mundo, né, de Covid. E que isso seja assim, puxa vida, passamos por uma situação difícil, né? Jesus está às portas, eu pelo menos creio nisso, né? E a grande pergunta que precisamos fazer diante disso tudo é como temos nos preparado para esse momento, para esse dia, para esse instante. E aí eu queria terminar lendo o capítulo 3 de 2 Pedro, né? Capítulo 3, do verso 18. Deixa eu ver se é o verso 18 que eu anotei aqui. Verso 11. Ele vai dizer: ora, uma vez que todas as coisas hão de serem dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando, desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Depois isso vai ser melhor trabalhado em Apocalipse. Pelo que, amados, como estáis aguardando essas coisas, procurai diligentemente, que por ele serás achados imaculáveis e irrepreensíveis em paz. Olha só, irrepreensíveis em paz, né, Eirene, né? Então, pensem, né? Como é que a gente tem andado uns com os outros? É cultivando a paz? É cultivando o amor? Né? Ou é em brigas, em dissoluções, né? Sejais achados imaculáveis e irrepreensíveis em paz. Eu me lembro um verso que eu gosto muito do apóstolo Paulo, onde ele diz: a ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor, e no que depender de vós, tenhais paz com todos, né? Eu acho isso tão fantástico, né? No que depender de você, tenha paz com todos. Paulo não está preocupado com o outro, se o outro vai ter paz com você. Mas ele está falando, você que é crente, você que é discípulo de Jesus, no que depender de vós, tem paz com o outro, né? E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Como faz também em todas as suas epístolas, nelas falando acerca dessas coisas. Mas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem,
como o fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. E isso aqui é o que tem mais me tocado. Como que eu tenho assim ouvido, né? Porque a gente hoje com a internet, né, pode ouvir de tudo um pouco, né? E eu fico muito assim sem chão quando eu vejo como que as pessoas com tanta assim disfarçatez, né, distorcem a palavra de Deus. Pegam a palavra e fazem dela um pretexto para alcançar os seus fins, os seus objetivos pessoais. E isso me preocupa muito. Geralmente usam textos do Antigo Testamento para isso, porque são textos mais difíceis, às vezes, de se entender, né? E eu fico muito, assim, falo, meu Deus, não pode falar essas coisas, né? Não pode ensinar assim, errado, dessa forma, né? Eu, outro dia, estava ouvindo uma pessoa que me falaram muito, essa pessoa, ai, Jesus amado. A pessoa até estava indo razoável, quando ela resolveu começar a escrever em hebraico e dizer, dar a sua, como é que eu vou dizer, a sua interpretação de uma determinada palavra. Ela não sabia nem escrever. Nem escrever correto no hebraico ela sabia. Né? Então eu fico assim, bem assim, contristada, triste mesmo. Puxa vida, a pessoa não pode fazer assim, ensinar errado dessa forma, né? Porque está brincando com a palavra de Deus, está brincando com as coisas do Senhor e, de certa forma, está se aproximando desses falsos mestres que existem no seio da igreja, né? Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens perversos, sejais justamente arrebatados e descaiais em vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu acho que esse deve ser o nosso objetivo, crescer na graça. Mas crescer também no conhecimento, esse deve ser o ideal, né? A graça e o conhecimento, né? Em hebraico seria o hesed e a binah, a inteligência, né? Seria esses dois polos, né? Né? Que devem andar juntos para que a gente possa ser adulto espiritual, para que a gente possa realmente, né, se desenvolver espiritualmente com firmeza naquilo que a gente crê. Né? Muito bem. Eu acho que era isso que eu tinha para dividir, né, hoje à noite, né, com vocês, com você que está nos assistindo também. Que Deus possa abençoar e que você possa ser desafiado a ler essa carta de 2 Pedro, que vai tratar dessa questão dos falsos mestres e que vai realmente, né, nos assim, dá um sacode, eu acho, né? Até que ponto, né, nós estamos nos deixando seduzir, nós estamos nos deixando levar, né, por ensinos que não são tão retos assim. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por esse momento de reflexão na Tua palavra, por esse momento de ensino, Senhor, por esse momento onde Deus, de alguma forma, mesmo que de forma muito breve, a gente pôde ler a Tua palavra e falar um pouco dela. Deus, que o que foi dito aqui possa ser, durante a semana, trabalhado pelo Teu Espírito Santo, de forma, Deus, que a gente consiga realmente vencer este século tão mau, tão difícil, tão anticristão. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém.